Nicolás Maduro caiu. E agora? O que nós estamos vivendo agora não é mais uma notícia internacional do passado no noticiário. O que está acontecendo após a queda de Nicolás Maduro abre um tempo de incertezas, mas também de profundas certezas, especialmente para a Venezuela e para toda a América Latina. A captura de Nicolás Maduro e de sua esposa pelas forças americanas, determinada pelo presidente Donald Trump, foi justificada oficialmente por acusações de tráfico internacional de drogas, e embora muita gente esteja dizendo que isso seja ou seria algo inédito ou fora do padrão, como já estamos ouvindo por aí, a verdade é que a história mostra que há sim verdadeiros precedentes claros para esse tipo de ação por parte do governo americano. Exemplo, em dezembro de 1989, forças dos Estados Unidos invadiram o Panamá por ordem direta do então presidente George W. Bush e removeram do poder o ditador Manuel Noriega. Assim como agora, anteriormente, o Bush pai ordenou a operação de forma unilateral, usando os seus poderes constitucionais como comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, sem qualquer autorização prévia do Congresso americano. Então, por que agora Donald Trump deveria pedir autorização? Noriega foi capturado, quando ele foi capturado, na época ainda do George W. Bush, levado aos Estados Unidos, e 3 anos depois, então, que ele foi julgado e condenado a 40 anos de prisão, que parece que Nicolás Maduro já teve audiência de custódia e vai voltar daqui a alguns meses, se não um ano. O que aconteceu com o fato anterior, que o Noriega foi condenado a 40 anos de prisão, vindo então a falecer 17 anos após ter sido preso. Tudo indica que Maduro deve também enfrentar um processo bastante semelhante, como eu acabei de dizer, um processo bastante parecido. Agora, no caso do Panamá, logo após a deposição de Noriega, os Estados Unidos deram posse a Guilherme Endara, que havia vencido as eleições logo em seguida, em 1989, mas que tinha sido anulada pelo próprio ditador da época. Endara governou até 1994 e conduziu o país por um período de transição chamada transição democrática. E é exatamente aqui que surge a grande pergunta. E agora? O que vai acontecer realmente com a Venezuela? O que vai acontecer lá na Venezuela? Trump já declarou que os Estados Unidos pretendem exercer um controle interino ou temporário no país até a realização de novas eleições com um novo governo. Já temos candidatos, eu já disse no vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, sabe de quem eu estou falando. Do outro lado, a vice-presidente da Venezuela afirma que o país vai resistir a qualquer tentativa de controle estrangeiro, o que, na verdade, eu duvido um pouco. Na prática, para os Estados Unidos exercerem algum tipo de autoridade real sobre o território venezuelano, tudo indica que seria necessária uma ocupação militar, algo que funcionou muito mal nas 2 últimas grandes experiências americanas, como no caso do Iraque e no Afeganistão. Ao mesmo tempo, o governo bolivariano, que foi derrubado, não tem qualquer condição de enfrentar a força nenhuma, principalmente a força militar mais poderosa do planeta. Ainda mais sem o apoio popular consistente, porque a população está totalmente dividida. Parte maior, é claro, está a favor da queda do então ditador. Por isso, os próprios dias serão absolutamente decisivos. Se os Estados Unidos conseguirem assumir o controle rapidamente, sem os conflitos armados prolongados e sem grandes perdas civis,
caso que já aconteceu algumas, é muito provável que um novo governo receba apoio de uma parcela bem significativa da população venezuelana, que já estava profundamente insatisfeita com os bolivarianos. Nesse cenário, houve então uma injeção de investimentos estrangeiros, especialmente por parte dos americanos, que poderia relocar a Venezuela em rota de crescimento econômico dos próximos anos e até mesmo atrair de volta muitos venezuelanos que já deram alguns depoimentos que deixaram o país nas últimas 2 décadas. Esse seria, sem dúvida, o cenário mais favorável para o país. Mas existe também um segundo cenário que é interessante colocar em pauta. E esse cenário, infelizmente, ele é mais sombrio e ele não pode ser descartado de maneira nenhuma. Se os conflitos se prolongarem e resultarem em mortes de civis, a Venezuela pode enfrentar uma crise humanitária semelhante à que ocorreu recentemente no Iraque. Um eventual vácuo de poder pode desencadear uma onda de violência, colapsar de uma vez a economia que já estava profundamente deprimida, não é verdade? Fraca, e provocar interrupções nos serviços básicos para a sociedade, abastecimento de alimentos, entre outras coisas. A história mostra que mesmo em países que inicialmente viam os Estados Unidos como libertadores, o prolongamento do sofrimento acabou gerando um forte sentimento anti-americano. Se isso se repetir na Venezuela, é bem provável, é bastante provável que aconteça um novo êxodo em massa da população, com a maioria desses refugiados se deslocando para países como o Brasil e para a Colômbia, atravessando fronteiras amazônicas de controle extremamente difícil. Olhando para o cenário atual, especialmente pela rapidez com que Maduro foi capturado, a eficácia, o poder, a forma cirúrgica, extraordinária, o primeiro cenário mais favorável parece hoje o mais provável, mas segundo, o mais caótico. Está longe de ser impossível essa situação. Além disso, os conflitos recentes já provocaram o fechamento temporário do espaço aéreo do Caribe em direção aos Estados Unidos. Está tudo bloqueado, está tudo impedido, tudo fechado. Impedido que dezenas de milhares de pessoas retornem para casa após férias naquela região. Embora o espaço aéreo tenha sido reaberto, há um enorme congestionamento de voos e ninguém sabe exatamente quando tudo será normalizado. Ele é fechado, depois reaberto, fechado, reaberto. Se por razões militares esse espaço aéreo voltar a ser fechado, os impactos na vida das pessoas e principalmente na economia do Caribe podem ser extremamente significativos. Ainda mais considerando que estamos na altíssima temporada do turismo, principalmente que é uma grande fonte de renda naquela região. Um outro ponto fundamental que nós precisamos ressaltar, pontuar aqui, é o petróleo. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, a produção venezuelana atualmente gira em torno de 950 mil barris de petróleo por dia. No curto prazo, uma eventual interrupção dessa produção tende a ter impacto limitado nos preços, já que os países da OPEP possuem capacidade ociosa suficiente para compensar essa grande perda. No longo prazo, porém, o cenário muda novamente, completamente. Por quê? Porque a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estimadas em mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Nos anos 90, o país conseguia produzir quase 3,5 milhões de barris por dia, mais de 3 vezes o volume atual. Essa queda foi resultado direto da falta de investimento em infraestrutura naquela região. Enquanto o regime bolivariano consumia todos os recursos apenas para se manter no poder. Donald Trump já declarou que
um dos objetivos da operação é garantir o acesso das empresas americanas a essas reservas de petróleo. Se grandes investimentos forem feitos, o que leva tempo, isso pode aumentar significativamente a oferta global de petróleo no futuro, reduzindo preços e barateando a energia do mundo inteiro. Isso seria bom, não é? Ao mesmo tempo em que torna fontes de energia sustentável menos competitivas financeiramente, como é hoje. Por fim, existe também há o risco de um contágio geopolítico na América Latina. O que é isso? Embora pareça improvável, no curto prazo, não é impossível que os Estados Unidos considerem ações semelhantes em outros países, como, por exemplo, a Colômbia. O papel colombiano no narcotráfico global é muito maior do que o da Venezuela, pasme, senhoras e senhores. E as relações entre Gustavo Petro e Trump são extremamente tensas nesse momento. Além disso, a Colômbia terá eleições presidenciais em agosto desse ano e uma eventual vitória de Iván Cepeda poderia reelevar significativamente esse risco. Em um cenário ainda mais extremo, embora menos provável, ações contra o México também não podem ser totalmente descartadas, porque ele está na mira, caso o combate ao narcotráfico torne, então, agora o foco central. No fim das contas, ainda há muitas incertezas, mas a história nos ensina algo que muda. Muda como? Derrubar um ditador é sempre mais fácil do que reconstruir uma nação. E é exatamente por isso que esse é um momento que exige vigilância, cautela, discernimento e leitura cuidadosa dos sinais dos tempos. Por quê? Porque quando estruturas de poder caem, algo novo sempre tenta nascer e nem sempre nasce sem dor. Por isso é fundamental acompanhar tudo isso de perto. E você vai conferir sempre aqui no meu canal. Pois bem, você que já faz parte dessa jornada comigo, não se esqueça, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário aqui no nosso canal. Fazendo assim, podemos alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Sheikh Elechayim Tov Nitre. Shavua Ba Lechitraot. Shelohim Variotah. Shalom Uvraha.